Bem, vamos falar agora do Cimento Bravo. É uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. É um cimento daqui do Maranhão, que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo uma secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque respeita o meio ambiente. Cimento Bravo, ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. E se quer saber mais, então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 204 mil, repetindo, 0800 204 mil, Cimento Bravo. Ok, negócio da pauta de volta. Antes de a gente chegar até o assunto principal, que é essa questão das interferências dentro das bolsas, vamos esclarecer mais esses mecanismos, né, de investimentos em bolsa, né, em ações, principalmente para o pequeno e médio investidor. Então, nós já falamos aqui que tem as ações ordinárias, são aquelas que você tem a posse, mas não tem... tem direito a voto, mas não tem a preferência na distribuição de dividendos, e as preferenciais que não têm o direito a voto, mas tem a preferência na distribuição de dividendos e também os dividendos extraordinários. Então, a grande polêmica que houve nos últimos dias aí nós estamos gravando esse programa aqui na terceira semana de março, foi com relação a dividendos extraordinários, né? Que é outra coisa que acaba que o Brasil toda hora muda a regra, né? E isso é uma das questões que causa insegurança não só ao investidor estrangeiro, como ao investidor local, né? Eu já comprei ação, hoje eu não tenho ações, né? Acho que vou voltar com essa queda aí de juros, é o natural que a gente volta. O que vocês aconselham hoje, nesse momento que a gente está vivendo desse debate, que é um debate que corre mais na grande imprensa, mas chega pouco ao cidadão comum, mas aquele cidadão que tem uma sobra de capital ou tem algum capital investido em renda fixa, né, ou em poupança, e começa a olhar para esse mercado, e é um ambiente macroeconômico que parece que está se estabilizando, né, com inflação decrescente e juros também decrescentes. Hoje, no dia da gravação, está sendo a reunião do Copom para decidir sobre a taxa Selic, né, que é a taxa referencial no Brasil, taxa de juros referencial. Ainda não temos essa informação até a gravação. Mas o que vocês aconselham de maneira geral, Wagner e Júlio, para quem está nos ouvindo aqui? Bom, pessoal, a gente sempre tem que estar buscando conhecimento do funcionamento, da onde você está querendo investir o seu dinheiro. Isso é fundamental. Não importa se é em renda fixa, se é em renda variável, ou se é em dólar, ou até mesmo no seu próprio negócio. Você tem que se aprofundar para saber os riscos envolvidos e aí determinar limites para que você saiba até onde você aguenta uma determinada perda. E isso que é o principal. Então, feito isso, você definiu qual é o valor que você vai investir, dimensionou o tamanho do risco e definiu um prazo para que você trabalhe esse dinheiro, você já tem aí uma grande possibilidade de ter sucesso. Mas você também tem que estar acompanhando o tipo de empresa que você vai estar escolhendo no caso do mercado acionário. Por exemplo, se você pega alguma empresa voltada para a mineração, que a gente tem a nossa Vale, tem as siderúrgicas, tem a CSN mineradora, então você também tem que estar acompanhando o comportamento dessa commodity, você tem que estar vendo esses outros players no mercado, porque ela acaba influenciando no resultado da empresa. E também tem que estar vendo as particularidades que acontecem no setor interno no Brasil, para que essa empresa ela veja o tamanho do mercado que ela atua aqui e o que ela vê lá fora.
Então, isso daí, ela dá uma segurança a mais, principalmente se você tem esse ganho na maior parte da empresa em dólar. E isso garante a sua rentabilidade, a sua valorização da empresa no faturamento e também na ação. E se o investidor ele olhar todos esses detalhes, ele vai ter sucesso. Ele diminui a chance dele de perda. E aí ele tem que estar acompanhando o comportamento. A gente sabe que o mercado acionário ele é muito volátil, mas a gente aconselha em estar você limitando essas perdas. Então, por exemplo, se você entrou em determinado preço, teve uma valorização, você já limita ali com um stop. Olha, se esse preço recuar aqui, eu volto e garante pelo menos um ganho mínimo. E se caso ela continue valorizando, você vai só aumentando o seu patamar de ganho, mas aí vai ajustando o stop, o seu limite de perda, para que ela não volte o valor inicial onde você entrou, quando você começou a comprar as ações. E isso vamos dizer, exige um pouco mais de acompanhamento diário, semanal. Ou então você pode estar contratando os fundos de investimento especializados em ações, onde eles têm esses gestores, que aí eles têm toda uma equipe técnica para estar decidindo por você, e aí você tem uma expectativa de ganho. Mas aí a decisão de qual tipo de empresa eles vão estar investindo, isso fica por conta do gestor. Então é mais ou menos assim que funciona o mercado acionário nosso. Então dá para iniciar para aqueles que têm pouco conhecimento através dos fundos, que têm a participação em ações e atuar diretamente, aí que é o meu caso, que aí eu já tenho um pouco de experiência, aí a gente atua um pouco mais forte. Ô Júlio, aqui no seu livro você fala de estratégias, né? Isso. Você podia falar um pouco dessas estratégias? Sim. E até pegando o gancho aqui do colega, seguinte, o segredo, né, do sucesso no mercado de ações está na seleção, né, das empresas que você vai investir. E essa seleção, né, demanda um certo conhecimento, né, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Mesmo um pequeno investidor pode estar aí selecionando boas ações de acordo com parâmetros simples, né? Inclusive no meu livro isso fica bem claro, né? É bem tranquilo você fazer uma análise, né, dos aspectos fundamentalistas, né, de uma empresa e daí decidir pelo investimento ou não, né, ou a quantidade de... Mas você falou no caso de que ele vai tomar essa ação diretamente, né? Diretamente. Então, o que ele faz? Ele abre uma conta na CVM, aí ele faz as escolhas das ações, deposita um dinheiro lá, como é que funciona isso? Sim, ele pode abrir uma conta diretamente em corretoras de valores, né? Nós temos várias aí no Brasil, né? Ele escolhe uma corretora da sua confiança, pode ser através do seu banco também, mas, né, as corretoras são mais ligadas ao mercado acionário, né? É recomendável, se quem quer investir em ações, abrir a conta em corretora, né? Bom, e a partir daí, né, no ambiente da corretora, ele tem lá os parâmetros, né, os dados que ele pode estar selecionando as ações para investir. Então, o sucesso do investidor, né, passa muito por isso. O Wagner aqui colocou muito bem, você tem, além das ações, você tem fundos de investimentos, né? Você pode, o ideal é que você diversifique, né, o seu investimento. Um pouco em ações, um pouco em fundos, renda fixa, né? Falando em renda fixa, a renda fixa no Brasil tem sido uma coisa muito boa, né? Porque ela dá rentabilidade, atualmente, por exemplo, está em torno de 1% ao mês, tem vários CDBs, fundos de renda fixa que estão dando essa rentabilidade. Então é uma opção também para que você diversifique a carteira e dilua, né, seus riscos. O mercado de ações já foi, eu diria, bem mais seguro no passado. Me permita aqui, Arthur, fazer uma retrospectiva rápida, histórica, tá? Foi mais seguro no passado? Sim. Você acha isso? Sim, mas num passado distante, tá certo? Por exemplo, vou pegar lá, distante mesmo. Após a Segunda Guerra Mundial, logo após, você teve um boom econômico com o Plano Marshall, que foi a reconstrução da Europa e do Japão, principalmente. E ali você teve o crescimento, estou falando aqui do mercado americano, basicamente, né? Você teve
boom dos negócios, de empresas muito grande, não visto aí nos últimos 100 anos, né? Quer dizer, ali foi um período de muito crescimento. Você pega a década de 50, 60, enfim, até 70, meados de 80, que é quando você tem a crise de dívida de petróleo e a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Mas você teve esse período aí de 30 anos, basicamente, que foram excelentes. E aí, investidores como Warren Buffett, que hoje é o maior do mundo, ali foi que ele começou a surfar nessa grande onda e acumular milhões de dólares, né, com ganhos no mercado de ações, né? E ele e vários outros, enfim, né? A partir daí, na década de 80, você começa a ter uma economia globalizada, né, final da década de 80 para 90, e com a globalização você tem uma série de inovações, né? A internet está aí, enfim, e hoje nós temos já a inteligência artificial, né, está chegando. Então, todas essas inovações dificultam a gestão de empresas e a permanência dela nos mercados, né? Então, o que você tem de empresa saindo do mercado hoje ou fazendo fusões é uma coisa muito grande, né? Um volume muito grande de negócios, de mudanças, né? Muito fortes, e que as empresas, a maioria delas, não estão conseguindo acompanhar. Essa é a verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a seleção que você fazia antigamente em ações era bem mais fácil. Eu pegava, por exemplo, uma Petrobras, ou até mesmo uma Vale no Brasil, e era tranquilo. Um outro setor, o Wagner deve concordar comigo, que era tranquilo, você investia e podia fechar os olhos e só guardar os dividendos, era o setor elétrico no Brasil. Então, você investia em empresa do setor elétrico e estava, né? Além da rentabilidade das ações, você tinha excelentes dividendos, né? Hoje, toda essa coisa está meio complicada. Então, escolher boas ações hoje é um desafio bem maior que no passado. Primeiro da globalização, né? Porque, de fato, os mercados todos passaram a ser integrados de uma forma ou de outra, né? A gente estava falando de commodities aqui. As commodities hoje, principalmente as commodities agrícolas, estão na Bolsa de Chicago, que orienta aqui, fora daqui. O petróleo, você tem uma cotação que é internacional, né? O minério de ferro é a mesma coisa, que são as 3 grandes pautas de exportação brasileira, né? E que dão todo esse movimento aí. Mas a gente estava falando de CVM aqui, dessa coisa de ser seguro, não ser seguro. O mercado brasileiro já saiu daquela, não sei se seria estratégia, mas de movimento e de tendência de ser um mercado de curto prazo, ao contrário do mercado americano, que é um mercado de longo prazo. Isso é um mercado especulativo? Já saiu disso? Olha, Arthur, aí eu vou estar fazendo uma avaliação minha, particular. Então, eu já atuo nesse mercado como pessoa física e também tive a oportunidade de trabalhar por uma corretora nos Estados Unidos, e eu pude estar acompanhando e comparando, certo? A diferença dos mercados. E lógico que o mercado americano, a gente tem um volume muito maior, certo? E muitas outras empresas para você escolher e ter esses ganhos. E é um mercado consolidado. Então, você tem uma previsibilidade daquela empresa pode estar faturando bem e, consequentemente, você tem a valorização. Aqui no Brasil, a gente não tem essa segurança, por causa da nossa economia ela ser muito dependente do capital externo. Então, isso acaba afetando a nossa economia aqui. Mas mesmo com o Brasil batendo o recorde de exportações, ano passado nós tivemos um saldo da balança comercial recorde, quase 100 bilhões. Nós temos aí de reserva mais de 300 bilhões de dólares. Né? Pois é, mas aí muitos desse capital, às vezes nem chega a voltar para o Brasil. Sim, uma parte fica lá fora. Isso. A maior parte fica lá fora. Porque além de você fomentar empréstimos mais baratos, com juros mais baratos, você também tem uma segurança da moeda, que está protegida em dólar. Então, qualquer solavanco aqui na economia, você tem... Você aplicar em dólar já é uma segurança, já é um investimento. Sim. Então, a nossa moeda ela sempre está perdendo valor, certo? Então, uma vez ou outra, você tem
vamos dizer, uma valorização da nossa moeda. Então, tudo isso, ela acaba contribuindo no cenário aqui. Então, a gente também tem esse movimento muito especulativo do investidor estrangeiro, que como a gente tem as taxas de juros muito altas, então o investidor estrangeiro passa um período aqui, recebe os juros e vai embora. Parte deles vão na bolsa, compram participações de empresas de primeira linha, que entra Vale, Petrobras, siderúrgica, bancos, algumas elétricas. Então, tudo isso gera movimento e valorização nas ações. Quando esse pessoal chega, o investidor estrangeiro, quando chega, ele sai comprando tudo. Mas também, quando ele começa a se desfazer, meu amigo, um Deus nos acuda. Porque quando ele desce um patamar e sai esse capital, a ação às vezes perde valor. E para ela voltar para aquele patamar, certo? O capital que está aqui dentro da nossa bolsa de valores não consegue sustentar. Então tem que ter essa dependência do capital externo para que as nossas ações valorizem. Mesmo que as empresas tenham um faturamento em dólar e exporte muito, certo? Mas tem aquela alternativa que são as ações brasileiras que estão listadas na Bolsa Americana. Então a gente tem a Vale, a Petrobras, alguns bancos. Você citou o Nubank, que tem capital aberto lá. Então isso dá uma segurança, porque lá tem um outro tipo de regulamentação. A gente falou da CVM. Então esse tipo de problema, então a gente não vai ter aqui lá na Bolsa Americana. A princípio, né? Porque lá teve problemas já também. Mas se resolve. Se resolve. Mais rápido do que aqui. Não sei se mais rápido. A gente vai a mais um rápido intervalo e depois a gente volta aqui com essa conversa, esse bate-papo aqui que está muito bom com o Júlio e com o Wagner. E voltamos já com mais negócios na pauta.